Então agora vai, vamos lá. Vamos começar a nossa aula sobre sentença e coisa julgada, parte 3. Nós já vimos, em linhas gerais, o conceito de sentença, alguns princípios sobre a sentença, já vimos na aula passada a emendatio libelli, né? Já vimos todas as formas de libelli que vocês têm que aprender para a prova, né? E hoje nós vamos ver a última parte de sentença e entrar em coisa julgada. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre os efeitos específicos da sentença. Eu prometi que hoje nós falaríamos sobre uma coisa muito importante, que é o seguinte: o Supremo tem ou não a palavra final sobre a perda do mandado eletivo? Lembram? Foi a chamada da última aula, foi sobre isso, né? Então a gente precisa saber, afinal de contas, o Supremo apita ou não sobre a perda do mandato eletivo? Bom, só para situá-los, nós falamos do efeito principal da condenação, que é a pena, falamos dos efeitos secundários, falamos dos efeitos genéricos, que é a obrigação de reparar o dano e é o confisco, e agora vamos falar dos efeitos específicos. A primeira coisa que eu tenho que esclarecer em relação aos efeitos específicos é que, como o próprio nome diz, por ele ser específico, eles devem estar previstos expressamente na sentença. Então, eles devem ser declarados motivadamente na sentença e são medidas de efeitos permanentes. A Lei 9.268, de 1º de abril de 96, modificou o artigo 92, que passou a ter a seguinte redação: efeito específico da condenação, perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. Quando acontece a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo? Quando eu tenho letra A, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso do poder ou violação de dever para com a administração pública. Senhores, o que significa isso? Uma pessoa que foi processada e julgada por crime contra a administração pública, peculato, concussão, corrupção ativa, corrupção passiva, e que foi condenada a uma pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, qual é o efeito genérico da condenação? Perda do mandato eletivo. Se o Supremo Tribunal Federal, então, na sentença, condena um deputado federal à perda do mandato eletivo, não tem mais recurso, quem é que deve ter a palavra final sobre isso? É o Supremo Tribunal Federal. Porque isso, gente, é um efeito específico da condenação. Se foi colocado na sentença, ele deve ser cumprido. Não precisa... O que deveria ser feito? A decisão deveria ir do Supremo para a Câmara de Deputados, e lá a Câmara só homologaria. Não haveria necessidade de votação em voto secreto, mediante voto secreto, para que aquele deputado perdesse o mandato eletivo. Bom, me lembro de um caso em que eu fui promotor do vereador Guaraçuco, que estava desviando recursos da Câmara Municipal de um determinado município. Vou chamar Guaraçuco para não identificar o cidadão. E ele, então, foi processado pelo Ministério Público, foi um outro promotor, que não fui eu. Quando eu cheguei, o processo já estava em andamento. E o processo estava muito tempo parado, no que nós chamamos de embargos de gaveta. E eu desembarguei de gaveta o processo e pedi vistas e, nas razões finais, pedi a condenação do vereador Guaraçuco. E o juiz o condenou por crime contra a administração pública, tá? Salvo engano, peculato. E um dos efeitos específicos da condenação foi a perda
da função dele, perdeu o mandato de vereador, perdeu a presidência da Câmara de Vereadores. Por quê? Porque o advogado dele se esqueceu de recorrer. Transitou em julgado, e a sentença que transita em julgado se torna coisa julgada, material, e, portanto, ele perdeu o mandato. Precisou que a Câmara dos Vereadores homologasse? Não. Simplesmente o juiz determinou a perda. Quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos, imaginemos que o vereador Guaraçuco não tivesse praticado peculato, tivesse praticado outro crime, por exemplo, estupro, estelionato, extorsão, qualquer outro crime. Se ele tivesse sido condenado por tempo superior a 4 anos, o efeito específico da condenação seria a perda do mandato eletivo dele. Estão respondendo. Agora, professor Franklin, só nesses casos? Não, tem mais. Outros efeitos específicos. A incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela nos crimes dolosos, sujeito a pena de reclusão cometidos contra filho tutelado ou curatelado. Isso me lembra uma questão que poderá ser pergunta de prova de vocês, do Tota. O Tota era um consertador de geladeira metido a Garanhão. E ele estava lá se agarrando em colóquios amorosos com uma piriguete. E o filho dele, então, o viu com a piriguete e disse, sabe como é criança, né? Papai, eu vou contar tudo para a mamãe. E ele foi, então, e contou para a mãe dele, Dona Lúcia, uma mulher extremamente educada, fina, estudou nas melhores escolas de Cambridge, na Inglaterra, estudou com a Lady Di. Imagine, quando ele chegou àquele barraco, se formou. Confusão estava armada, Dona Lúcia com um pedaço de pau atrás dele, correndo na rua, e ele com raiva, já bebido, pegou um cabo de fio elétrico e deu uma surra tão forte no filho, que o filho se urinou todo e desmaiou de dor. O Ministério Público moveu a ação, a pessoa foi condenada, que o Tota foi condenado, e o efeito específico da condenação, pela condenação por crime de tortura contra o próprio filho, foi a incapacidade para o exercício do poder familiar. Ele ficou incapacitado de exercer o poder familiar em relação àquele filho que ele havia torturado. Se fosse um tutor em relação ao tutelado, ou se fosse um curador em relação ao curatelado, mesma coisa, efeito específico da condenação. Outro, inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. E aí eu tenho, você usou um veículo e estava em alta velocidade, por dolo eventual, matou uma pessoa, dolo eventual, crime doloso. Um dos efeitos da condenação específicos pode ser inabilitação para dirigir o veículo. Você usou um veículo para assaltar um banco, você ficou no banco, no banco do carro, esperando com que os teus comparsas roubassem o banco, depois eles entraram e você deu fuga para eles. Inabilitação para dirigir veículo. Efeito específico da condenação. Então, com isso, a gente explica para vocês que o efeito específico, ele deve ser declarado na sentença. E, evidentemente, para que ele seja declarado, eu tenho que ter a publicação. A publicação ocorre quando o escrivão lavra o termo de juntada da sentença ao processo. A partir da publicação da sentença é que ela passa a ter existência para o universo jurídico penal. Então, a publicação, como nós vamos ver, ela pode ser feita no átrio do fórum, aqui, por exemplo, nós temos uma publicação aqui. Nós temos aqui um quadro onde estão papéis, lá a mesma coisa no tribunal. Agora, lógico, mais comum nas grandes capitais a publicação através do Diário Oficial. Do Estado, se for estadual, e da União, se for federal. A publicação é um modelo de integração da sentença.
ela que integra a sentença ao mundo jurídico. Sem a sentença, sem ela, a sentença não existe para o mundo jurídico. Pode ser publicada na audiência ou no Diário Oficial. Se for publicada na audiência, o prazo para o recurso conta da data da audiência. Se for publicado no Diário Oficial na sexta-feira, começa a contar a partir de hoje, segunda-feira. Então, vocês têm que estar atentos. Por quê? Porque a publicação fixa o dia AQO, que é o dia do início do prazo inicial para interpor recurso, e o dia ADQUEM, que é o prazo final para interpor o recurso. Então, suponhamos que eu tivesse a seguinte situação. Dia 6/9. Foi uma sexta-feira. Aqui foi publicado. Ora, se foi publicado sexta, dia 6, começa a contar dia 9/9, na segunda. Se eu tenho prazo de 5 dias para interpor um recurso em sentido estrito, quando é que vai terminar o meu prazo? Sexta-feira. Então, dia 9, segunda, dia 10, terça, dia 11, quarta, dia 12, quinta, dia 13, sexta. Então, sexta-feira, 13/9, finda o prazo do recurso. Cuidado, porque a publicação delimita, fixa o dia AQO, que é o início, e o dia ADQUEM para a interposição do recurso. Correção da sentença. Vocês devem ter observado que no julgamento do Supremo houve uma discussão se a sentença, depois de publicada, podia ser corrigida. Era simples a resposta. Evidentemente, depois que uma sentença é publicada, o juiz esgota a sua função jurisdicional. Ele não tem mais como fazer nada. Já publicou a sentença. Mas, se houver erro material que nada tem a ver com a apreciação da questão, essa sentença pode ser corrigida. Então, por exemplo, nós temos um erro em relação ao nome das partes. Nós podemos ter um erro em relação ao número do processo. Nós podemos ter um erro em relação ao valor da multa. O juiz fixou a multa corretamente. Na hora que aquela pessoa foi pegar aquela sentença para publicar, ela publicou a multa errada. Eu posso corrigir a multa? Estou modificando a sentença? Não. Aqui houve um erro material. Tem como ser corrigido, mesmo depois de prestada a tutela jurisdicional. Correção da sentença. E no caso de embargos de declaração, quando a sentença for omissa, quando houver contradição, obscuridade ou dúvida. Também uma outra coisa que está em pauta é a discussão dos embargos de declaração para modificar a sentença. Em princípio, os embargos de declaração não têm efeitos modificativos, não têm o condão de modificar a pena. Os embargos de declaração se prestam para corrigir omissões, contradições, obscuridades e dúvidas. Se por acaso o juiz deixou de se manifestar sobre ponto suscitado, uma omissão. Se por acaso há uma contradição na fundamentação, o juiz fundamentou como se fosse aplicar aquela pena e acabou não aplicando. Então, os embargos, eles servem para isso, para retirar da sentença omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, tá? Outra questão que está em pauta, a interposição de embargos infringentes. Para que servem os embargos infringentes? Os embargos infringentes são interpostos, gente, quando a decisão não for unânime. Toda vez que eu não tiver uma decisão unânime,
eu vou poder interpor os embargos infringentes. Então, suponhamos, eu tenho 5 votos pela condenação e 4 votos pela absolvição. Eu tenho aí uma decisão não unânime. Agora, é perigoso você admitir os embargos infringentes num tribunal como o Supremo Tribunal Federal, são 11 ministros, cada um pensa de uma forma, e você, através dos embargos, procrastinar a decisão, dilatando sensivelmente o prazo para o julgamento do processo. Lógico que essa decisão ainda vai sair, mas os embargos infringentes, eles só seriam aplicáveis naquelas decisões não unânimes, num processo que não gerasse e não tivesse as peculiaridades de um processo que tramita no Supremo, como é o caso dessa ação penal. Porque, no caso, o Supremo aí é a última instância. Quantos embargos se poderia ingressar para poder unificar o entendimento do Supremo? Quanto tempo se demoraria para unificar? Muito tempo. Outra situação que a reforma do Código de Processo Penal vem batendo na tecla é o seguinte, é a possibilidade de entrar com os embargos de declaração dos embargos de declaração. Ou seja, a reforma do Código de Processo pretende que só se possa ingressar uma única vez com os embargos de declaração. Porque senão, você entra com os embargos de declaração, depois sai um novo acórdão, você acha que tem nova dúvida ou nova contradição, entra com novo embargos e assim aquilo fica se perpetuando. Pela reforma, a tendência é que só se pode entrar com os embargos de declaração uma única vez. Beleza? Tranquilos, né? Bom, e o registro? Bom, o registro é a transcrição da sentença em livro próprio, para efeito de conservação, já que constitui importante fonte de informação. Na época que eu iniciei como promotor de justiça, as sentenças eram registradas no livro. As eleições eram feitas naquelas tabelas enormes que você preenchia. A senhora vai dizer assim, pô, mas esse rapaz é tão velho assim? Sim, sim, sim. Na minha época era tudo na munheca, né? Agora não, está tudo informatizado. Então, quando eu falo do registro, da transcrição da sentença em livro próprio, hoje não existe mais isso. Hoje, a sentença ela é registrada no Libra, que é o sistema do Tribunal de Justiça. E a cada Tribunal de Justiça tem um sistema. Hoje é o Libra, amanhã pode ser um outro sistema. De forma que você registra no sistema, coloca para que haja a maior publicidade possível, salvo naquelas hipóteses em que aquela lide não pode ter publicidade, porque ela é o quê? Ela é protegida pela lei, caso de investigação de paternidade, divórcio, etc. Outra questão muito importante é a intimação da sentença. Ora, intimação, como eu já disse, se intima, em regra, de um ato passado, para que a pessoa possa fazer alguma coisa. A intimação da sentença, ela se dá justamente para que a parte possa ou não recorrer da sentença. Se julgar conveniente não recorrer, não recorre. Se julgar conveniente recorrer, recorre. E o nosso Código de Processo Penal dispõe sobre as formas como deve ser feita essa intimação. De preferência, intima-se o acusado e o seu advogado. Não achou o acusado, acha o advogado. Não achou o advogado, acha o acusado. De forma que se dê oportunidade dele recorrer. Por quê? Para que ele tenha direito ao duplo grau de jurisdição, para que ele tenha direito ao contraditório e ampla defesa. Porque se eu não der essa oportunidade de defesa para ele, eu posso estar evando o processo de nulidade. Bom, basicamente, vamos agora começar com a coisa julgada. Falamos todos esses slides sobre
sentença e agora vamos falar sobre coisa julgada. O que é a coisa julgada, gente? A coisa julgada, ela é o atributo da sentença que torna aquela decisão imutável. É a característica da sentença que torna imutável o ato decisório. O ato decisório chega a um ponto que você não tem como recorrer mais. E aquela decisão vai se tornar imutável para dar segurança jurídica entre as partes. Então, a sentença faz coisa julgada quando dirime o objeto da demanda por certo fundamento entre as partes determinadas. Dirimir o objeto da demanda penal é dizer, julgo procedente a pretensão punitiva ou julgo improcedente a pretensão punitiva entre o Ministério Público e entre o acusado, entre o querelante e entre o querelado. Os efeitos daquela decisão são interpartes. Faz efeito a coisa julgada entre as partes. A coisa julgada é caracterizada pela imutabilidade. E a imutabilidade é necessário para dar segurança jurídica às partes. Ora, eu não poderia ter um processo que durasse anos e anos e anos a fio e não tivesse um fim e não fosse imutável. É um mecanismo de imutabilidade jurídica, uma vez que põe fim aos litígios no plano jurisdicional. No plano jurisdicional, o juiz já fixou aquela sentença, aquela pessoa que matou a outra vai cumprir a pena e está resolvido. Se no plano material, aquela família da vítima não se contenta com a decisão e vai procurar a vingança privada, é uma outra coisa. Mas no plano jurisdicional ela cumpriu a sua função. O juiz cumpriu a sua função. E o que é a coisa julgada, gente? É a aptidão, eficácia da sentença de tornar imutável aquela decisão. É a característica da imutabilidade da decisão proferida. Você pode dizer de várias formas, tá? No mundo jurídico, a coisa julgada é tida como verdadeira e não mais considerada efeito da sentença. Antigamente se considerava a coisa julgada efeito da sentença. A partir do momento que aquela decisão transita em julgado, não há mais recurso, eu tenho a coisa julgada e ela, então, ela é considerada verdadeira. Antes do trânsito em julgado da sentença, ela é uma mera ficção. Porque se não transitou em julgado, não há que se falar em verdade sobre aquela decisão. Ok? Então, ela é a sentença que não cabe mais recurso. Ela ocorre no processo de conhecimento e não nas sentenças definitivas de mérito. Então, ela ocorre no processo de conhecimento e nas sentenças definitivas de mérito. Por que no processo de conhecimento? Por que não na execução? Por que não na cautelar? Vamos lá, vamos explicar isso bem. Bom, a coisa julgada, gente, material, ela se dá, vamos botar aqui os tipos de processo, tá? Processo. Eu vou puxar uma chave, vou chamar aqui processo de conhecimento. Processo de execução e processo cautelar. O processo de conhecimento, por sua vez, ele se divide em constitutivo, declaratório e sancionatório. Eu disse que a coisa julgada material ocorre no processo de conhecimento nas sentenças definitivas de mérito. Então, processo de conhecimento versus sentença
de mérito, sentenças definitivas. Significa dizer o seguinte, gente. Primeiro, não ocorre no processo de execução a coisa julgada, porque aqui na execução não há sentença. Não há sentença. Confere? A única sentença que nós temos no processo de execução é a sentença dos embargos. Que os embargos é um processo de conhecimento. E na cautelar, eu tenho sentença sim, mas a sentença da cautelar produz coisa julgada formal. Muito bem. Ora, então, tanto no processo constitutivo, quanto no declaratório, quanto no sancionatório, eu tenho sentença que produz coisa julgada material. No sancionatório, aplicando pena. Não é isso? No declaratório, concedendo habeas corpus. Declarando a ilegalidade daquela prisão. No constitutivo, por exemplo, concedendo uma revisão criminal para que aquela sentença seja desconstituída porque se fundamentou em provas ilícitas. Então vejam, em regra, coisa julgada material ocorrerá nas sentenças definitivas de mérito em processo do conhecimento, porque na execução não há sentença e na cautelar, vamos ajeitar esse Tzinho, a cautelar, eu tenho coisa julgada formal. Beleza? Então, até o trânsito em julgado, a sentença é mera ficção jurídica. Classificação, então. A coisa julgada, gente, ela se classifica em formal e material. A formal, gente, é a impossibilidade do conflito ser renovado no mesmo processo. E agora, posso apagar rapidinho? Vamos lá. Só para a gente explicar rapidamente. Suponhamos que você tem um processo principal e apenso esse processo principal, você tem uma representação do Ministério Público que pede a prisão preventiva do acusado. Prisão preventiva do acusado. Muito bem. Prisão preventiva do acusado. O juiz dá aquela prisão preventiva do acusado. Naquele processo que está apenso, há uma decisão que faz coisa julgada formal em relação à privação de liberdade dele. Nós não estamos julgando o mérito do processo principal, nós estamos julgando o pedido de prisão preventiva. Como o defensor do acusado não recorreu do deferimento da preventiva, aquela sentença faz coisa julgada formal. Por quê? Porque o acusado pode, posteriormente, ingressar com um pedido de revogação de prisão preventiva num outro processo. Fica o processo principal, a representação de preventiva e a revogação de preventiva em apenso. Nesse processo aqui, que é a revogação de preventiva, o juiz pode revogar a preventiva. Mas você vai me dizer, mas professor Franklin, ele tinha acabado de decretar a preventiva? Se posteriormente não houver nenhum requisito da preventiva, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução ou para aplicação da pena, o juiz não pode revogar? Pode. Então houve uma coisa julgada formal. Por quê? Porque há impossibilidade do conflito ser renovado no mesmo processo. No processo que transitou a representação do Ministério Público, que o juiz deferiu a preventiva, não pode mais ser rediscutido ali. Mas ele pode rediscutir em outro processo, que é a revogação de prisão preventiva. Então, quando há impossibilidade de conflito renovado no mesmo processo, coisa julgada formal.
quando a impossibilidade de ser renovado em outros processos, coisa julgada material, tá? Então vamos só, posso apagar agora? Vamos só recapitular aqui. Materialmente falando, exemplificativamente falando, eu vou colocar aqui no quadro. Eu tenho um processo aqui, por artigo 121. Dentro desse processo,